Olá, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E eu quero te dar o parabéns, porque você separou um pouquinho do seu tempo para estar aqui aprendendo sobre esse tipo de padrão. O dono da razão perde a paz. E o que nós queremos falar com isso? Que são padrões que interferem nas nossas emoções, no nosso mental e também na nossa atitude do dia a dia, padrões de comportamento. E você conhece uma pessoa assim, não conhece não? Você conhece uma pessoa que tem razão em tudo aquilo que quer dizer, que é detentora da verdade, que acha que sempre tem que dar a palavra final. Se você não conhece, muitas vezes você é assim também. Mas por que nós estamos falando sobre esses tipos de padrões? Porque nós somos condicionados, nós mantemos isso como hábitos e se você nos acompanha, você já sabe que nós estamos nessa série falando sobre esses tipos de padrões de comportamento. E eu vou relembrar rapidinho aqui com vocês o primeiro padrão que nós falamos, que envolve as nossas emoções, a nossa mente, o nosso emocional e o nosso comportamento, né? E o nosso comportamento é visto por todo mundo. Nós falamos então sobre o primeiro padrão de comportamento, que foi o murmurador. Depois nós falamos em contrapartida a esse padrão de comportamento, nós falamos sobre o guerreiro. Depois nós falamos sobre um outro padrão de comportamento, que é o grande aliado do murmurador, que é o testa de ferro, e depois falamos então do padrão de comportamento do resoluto, aquela pessoa que vai e faz. Aí, semana retrasada, nós falamos sobre o irmão caçula do murmurador, que é o reclamão. E na semana passada, então, quem nos acompanhou, esteve aí conosco, nós falamos então sobre o padrão de comportamento das pessoas que têm resiliência. Então, nós estamos trabalhando, você já percebeu, que em uma semana nós trazemos um padrão de comportamento onde ele não nos favorece, e na semana seguinte, nós colocamos um padrão de comportamento que nos favorece, Então, o murmurador, nós temos o guerreiro, o testa de ferro, o resoluto, o reclamão e a pessoa que tem resiliência. E hoje nós vamos falar sobre um padrão de comportamento que realmente nos faz perder a paz. Que é esse padrão de comportamento aqui, ó. O dono da razão, tá? E por que nós vamos fazer isso? E nós estamos fazendo isso aqui como algo para te entregar de presente. Porque eu sou Rafaela Ferreira, da empresa dos 25 segundos, e nós trabalhamos para te entregar ferramentas práticas e autoaplicáveis no qual você pode, durante a semana, usufruir dessas ferramentas e assim chegar aonde você quer num objetivo melhor. Nós trabalhamos baseadas nesse método aqui, olha só, que é o semear. O que é o semear? Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Todos os nossos cursos e treinamentos são baseados nesse método. E hoje você vai aprender sobre isso também, porque no Sentir nós aprendemos a gerenciar as nossas emoções básicas. Eu tenho que gerenciar meu medo, minha alegria, minha tristeza, minha aversão, minha ansiedade, meu medo todos os dias. Eu preciso gerenciar essas emoções que são básicas em mim. No entender, eu vou trabalhar com os meus pensamentos. Tanto você quanto eu, nós temos pensamentos distorcidos que nos fazem enxergar a realidade de forma diferente. Por isso que nós temos padrões de comportamento condicionados. No mudar é quando nós olhamos para as nossas crenças limitantes e aí nós avançamos
apesar delas, nós vamos ressignificando essas nossas crenças e entendendo por que elas foram colocadas em nós. E no escolher é quando nós fortalecemos as nossas decisões. Eu tenho uma escolha. Todos os dias você tem uma escolha, assim como eu tenho. Eu posso acordar e falar assim: hoje eu vou murmurar. Ou eu posso acordar e escolher ser um guerreiro nesse dia. Ou eu posso acordar e resolver desculpe, e escolher então querer ser o testa de ferro, sair brigando com todo mundo, ou eu vou ser uma pessoa que vai resolver os problemas e não ficar focada nos problemas. Ou eu posso escolher ser uma pessoa que vai reclamar o dia inteiro, ou eu posso escolher ser uma pessoa que vai olhar no caminho da resiliência e vai entender todo o seu significado e os 11 passos que nós explicamos semana passada, 5 passos na nossa live que está aberta para todo mundo e mais 6 para o pessoal que está no Clube Semear. Nós explicamos os 11 passos para você poder até mesmo ver qual é o nível que você está na sua resiliência, colocando notas de 0 a 5. E hoje, então, nós vamos falar sobre o dono da razão. Você pode escolher ser o dono da razão ou não. Olha só que interessante, são escolhas. E quando eu escolho, eu preciso aprender a fortalecer as minhas escolhas. Lógico que nós queremos escolher sempre alguma coisa que nos leve ao benefício, não só ao nosso, mas também das pessoas que nos rodeiam. E no agir? No agir nós aprendemos que uma ação vale mais do que 1000 intenções. Uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. Então eu preciso agir, porque na ação está o caminhar, na ação está aquilo que nós realmente vamos fazer para chegar no nosso objetivo. E no realizar é quando nós aprendemos a alinhar o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. Não adianta querer fazer, eu tenho um objetivo, mas eu estou levando a minha vida para um outro caminho. Não, eu preciso alinhar o meu objetivo com o meu propósito de vida. E isso aqui é o que eu quero te entregar de presente. Isso aqui é o que nós queremos te dar de presente. Isso aqui se chama ciclo de excelência emocional. É nesse ciclo de excelência emocional que nós vamos trabalhando, nós vamos semeando e assim nós vamos crescendo e cultivando e dando frutos, deixando o nosso legado. Porque através desse ciclo de excelência emocional, você sobe um patamar. Ah, mas aí acabou? Aí você sobe mais um e você vai subindo e esse ciclo vai te ajudando, vai proporcionando para você transformações e almejando chegar no seu objetivo que você realmente deseja. Então, olha que bacana isso aqui que você pode usufruir, tá? E nós, então, estamos trabalhando nessa equação, né? Padrões emocionais, padrões mentais e padrões comportamentais. Se eu tenho um padrão emocional, que já é um hábito eu fazer isso, é um hábito eu murmurar, é um hábito eu reclamar, é um hábito eu achar que eu tenho a razão em tudo, e isso está me favorecendo ou isso está me atrapalhando nos meus relacionamentos? Porque isso me causa um padrão mental e também é um comportamento. Então, eu quero que você olhe primeiro para essa imagem aqui. Olhe bem para essa imagem, porque nós vamos conversar sobre isso, né? Ele está andando numa corda bamba sem nenhuma rede por baixo. E o que tem a ver rede com o dono da razão? Nós vamos trabalhar isso hoje, então, né? Você é daquelas pessoas que defende, pense aí comigo agora um pouquinho, porque se você conhece pessoas assim, você logo já vai conseguir identificar. Muitas vezes você é assim e não tem problema algum. Não tem problema nesse momento. Por quê? Porque você está tendo clareza pela primeira vez. Porque eu só consigo mudar um comportamento a partir do momento que eu tenho clareza. E se você age dessa forma, e se você observa que esse é o seu padrão de comportamento, tudo bem. Nós não estamos aqui para julgar, não. Nós só estamos aqui para mostrar como esse padrão de comportamento e o porquê que esse padrão de comportamento ele é formado na sua vida. Tudo bem? Então vamos lá, faça essa primeira reflexão comigo. Você conhece pessoas que defendem o seu ponto de vista ardentemente? Ou aquela que precisa ter razão e a palavra final em qualquer tipo de discussão? Você conhece esse tipo de pessoa?
Ou você é esse tipo de pessoa, ou esse tipo de pessoa é aquela que você encontra todos os dias quando você olha no espelho. Talvez você tenha uma pessoa do seu lado aí profissionalmente ou na sua casa, né, que seja o detetor da razão, que seja o dono da razão. E o quanto é desgastante conviver com uma pessoa assim. Fala a verdade. Quantas e quantas vezes você vai querer falar alguma coisa e aí você desiste no meio do caminho, porque você fala, não vai adiantar nada falar. Porque sempre a razão é dele. Não vai adiantar nada falar, porque sempre a última palavra vai ser dele. E isso vai desgastando e desgasta qualquer tipo de relacionamento e qualquer tipo de conversa. Então preste atenção, porque muitas e muitas vezes nós estamos introjetando em nós também esse padrão de comportamento. Então, antes, de olharmos para o outro, antes de colocarmos os olhos no outro, o primeiro desafio que eu faço essa noite aqui é olhe para si primeiro. Olhe para si primeiro. Por quê? Porque como é um padrão de comportamento, muitas vezes nós podemos ter esse padrão. Nós podemos ter. Talvez não tenhamos ele com uma frequência grande, mas em alguns momentos esse padrão de comportamento, ele pode estar inserido em nós. E aí o legal agora é você entender o porquê que esse padrão de comportamento, ele vem e nos insere. Nos deixa inseridos nesse dono da razão. Porque lembre-se que todas as coisas que nos acontecem de uma forma ou de outra são para nos proteger, mas nem tudo, o que nos protege também nos liberta, muitas vezes nos sufoca. Então, olha só, relembrando aqui para quem está chegando aí pela primeira vez, se sinta bem acolhido, tá? E se você tiver alguma dúvida, coloque aí no chat, pode colocar que a gente responde, tá bom? E olha que interessante, todos os que estão escritos em preto, todos eles são padrões de comportamento que o murmurador, o testa de ferro, o reclamão e o dono da razão, todos esses padrões de comportamento, eles funcionam pela reação. E nós estamos falando isso com frequência nessa série. Eles funcionam pela reação. O que é a reação? A reação é isso mesmo, é aquele bate-pronto, Bateu, levou. Isso é uma reação. E por que esses padrões aqui, eles funcionam na reação? Porque eles estão condicionados a um passado. Eles estão condicionados a alguma coisa que aconteceu no nosso passado e que funcionou por algum motivo ou outro, e o dono da razão é um dos que está mais arraigado ao passado, porque de uma certa forma funcionou em algum motivo ou outro, tá? E então, condicionado ao passado, deu certo em algum motivo, e eu começo a repetir, e isso então torna-se um hábito na minha vida. E tudo aquilo que se torna um hábito faz com que gere um comportamento automático. E quando eu começo a viver no meu piloto automático, eu não penso mais para fazer as coisas. Eu não fico pensando para escovar os dentes, eu não fico pensando para dirigir o carro, se eu tenho que trocar ou não tenho que trocar a marcha. Eu não fico pensando como é que eu corto um bife, eu não fico pensando qual é a posição e o movimento que eu faço para levar o alimento à minha boca. Tudo isso são hábitos e de tanto eu fazer, isso aqui já se torna um piloto automático. Então, se é um piloto automático, eu não estou pensando quando eu reajo. E quando eu murmuro, eu estou trabalhando na reação. Quando eu sou um testa de ferro e vou comprando briga dos outros, eu estou reagindo. E quando eu reclamo, eu estou condicionado na minha reação. E quando eu sou o detentor da razão, o dono da razão, eu estou agindo pela reação. Ou seja, condicionamento focado no meu passado. Está no piloto automático. E se está no meu piloto automático, quem está comandando nesse momento não sou eu.
Nesse momento são os meus padrões condicionados. Então eu não estou pilotando a minha vida nesse momento. Eu não estou tendo consciência daquilo que eu estou fazendo. E em contrapartida, olha que bacana isso. Em contrapartida, nós temos então esses vermelhos, o guerreiro, o resoluto e a pessoa que age com resiliência, movidos pela ação. A ação, ela está condicionada no nosso presente. Ela está condicionada no nosso presente. Eu ajo somente no meu presente. Eu não consigo agir no meu passado. Eu não consigo agir no meu futuro. Eu ajo no meu presente. E quando eu vou agir no meu presente, o que eu preciso ter? Consciência. Eu tenho que ter consciência. E quando eu tenho consciência do que está acontecendo no meu momento presente, quem está dirigindo a minha vida e as minhas ações, as minhas palavras e as minhas atitudes, sou eu. Então, quando eu ajo como um guerreiro, eu estou na ação. Quando eu ajo como uma pessoa resoluta, eu estou na ação. Quando eu tenho o caminhar e sou uma pessoa resiliente, eu estou na ação. E a ação está condicionada ao meu presente e ao meu consciente. E eu vou estar acertando sempre? Não. Essas coisas acabam muitas vezes, mesmo eu estando no presente, acaba havendo interferências de reações? Sim. Mas quanto menos interferências de reações eu tiver, mais consciente no meu presente eu estou. E viver no presente é a melhor coisa que nós podemos fazer, né? Então, isso aqui fica bem explicado para nós hoje. Por quê? Porque nós precisamos entender o que esses detentores da razão fazem conosco, tá? Você pode, né? Você sabe como é delicado ter uma pessoa detentora da razão do seu lado ou então querer ter razão em tudo. É muito complicado isso, mas tem um motivo emocional pelo qual isso acontece e você vai descobrir agora comigo aqui, tá? Então vamos lá. Você pode muitas vezes, tentar até expor a sua opinião para um detentor da razão, para o dono da razão. Mas você sabe que no final ele faz um emaranhado, ele faz um negócio assim para lá, que de uma certa forma ele inverte o jogo, que ele quer te colocar como culpado no negócio, ele quer passar a responsabilidade da culpa para você, não querendo assumir a culpa daquilo que faz, e aí ainda tenta nos convencer que nós estamos errados. Esse é o dono da razão. A gente chega com algumas coisas e ele inverte, faz, que aí ele quer colocar a culpa e mostrar para você que é você que está errado e não ele. Então, é um padrão, sim, de comportamento, é um padrão emocional e um padrão mental. Agora eu pergunto para você, você sabe o que está por trás desse tipo de padrão? Quais são os sentimentos básicos que estão atrás desse tipo de padrão? Insegurança e medo. Essa é a raiz das emoções do dono da razão. O dono da razão, ele não tem uma extrema confiança. Não. Ele quer ser o dono da razão porque existe dois sentimentos mais fortes e arraigados ali: insegurança e medo. É isso que está por trás. Por medo e insegurança diante da verdade da vida, existe aquela frase que diz, né? Eu só sei que nada sei. E o dono da razão, ele acredita que sabe e sabe mais do que os outros, inclusive. E aí, por medo e insegurança, olha o que acontece nesse padrão, nós estamos falando de padrões,
tá? De padrões. Então, são padrões que nós, como seres humanos, nós temos esses padrões. Nós temos esses padrões. E por que que nós temos? Porque o dono da razão, ele vai fazer o seguinte, por medo e insegurança, ele vai construir uma rede. Bem diferente dessa imagem aqui, ó. Ele vai construir uma rede mesmo, tá? De pensamentos sólidos, de pensamentos que ele entende ser coerente, Ele vai construir uma rede de argumentos, uma rede de questões, uma rede de provas, uma rede de um monte de coisas, de experiências vividas e tudo mais, para que ele possa ter clareza e ter certeza daquilo que ele está falando. Então, a sua opinião, a sua convicção, ela se torna tão forte porque ele tem que suportar nessa rede, a incerteza e o medo. Ele tem que suportar ali aquilo que é incerto e aquilo que ele tem medo. Então, mais ou menos, é assim que fica a mente do dono da razão. E cada rede de proteção, cada rede que ele vai colocando ali, é uma rede de pensamento construída e tramada para proteger ele mesmo das suas dúvidas, das suas inseguranças e das suas possibilidades infinitas que a vida lhe traz. Então tem muito medo aí. Então agora vamos lá, né? Chapéu a postos aqui. Chapéu a postos. E por que que ele vai construir essa rede? Porque ele tem medo de cair. Ele tem medo de mostrar a sua fragilidade, ele tem medo de mostrar o seu fracasso. Então, ele pode, e uma coisa muito maior aqui, o dono da razão, ele tem medo de cair em si mesmo. Ele tem medo de olhar para dentro dele também. Então, por isso que ele quer sempre ter a razão em tudo, ele quer sempre colocar a palavra final em tudo, porque ele tem medo de cair nele mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos anotar, então, se você está aí com o seu caderninho, se você está chegando aqui pela primeira vez, essa série está lá, né, no Face, no YouTube, tem lá os nossos padrões, começando pelo murmurador, e cada um deles nós estabelecemos as nossas emoções, quais as emoções que cada um promove dentro de nós e quais as emoções que isso vai gerando, porque nós precisamos aprender a gerenciar essas nossas emoções. Então, o dono da razão, ele tem algumas emoções, além das quais eu acabei de falar aqui para vocês. Então, vamos lá. Olha quais são as emoções, vou colocar aqui embaixo hoje, tá? As emoções que imperam aqui no dono da razão. Já falamos, né, sobre duas delas. Então, um é o medo e outra é a um é o medo e outra é a insegurança. É interessante que aqui, olha, na minha camiseta tem, né? Medo. Todos os dias gerencio. Eu tenho que gerenciar o medo todos os dias, porque é uma emoção básica. Por isso que o dono da razão, ele vai fazendo emaranhados, redes e redes e redes e redes, para que ele não caia dentro de si mesmo e não tenha contato com essas emoções. Então, medo e insegurança. Mas outras duas emoções que ele tem também. Ele tem ansiedade, tá? Ele tem ansiedade e ele tem uma outra emoção também, que é a raiva. Olha só, a raiva tá aqui também, ó, emoção básica, sentimento básico, medo, raiva, tristeza, alegria, aversão. São sentimentos básicos que nós temos. Então, olha aqui, ó, eu tenho dois básicos aqui já, né? Outra coisa que o dono da razão tem também, porque ele é, né, uma pessoa que vai colocar as suas questões ali. Ele tem mais duas emoções aqui, que é, olha só,
Ele tem o entusiasmo, porque ele vai falar, ele vai colocar, ele vai fazer até você se convencer que você estava errado, muitas vezes mesmo não estando, tá? E ele também tem uma confiança, tá? Ele tem uma confiança. Mas aqui a gente pode colocar um asterisco aqui, uma estrelinha, que é aquela falsa confiança, no qual a gente também já falou que é a mesma do testa de ferro. Então ele tem uma falsa confiança, uma confiança de que a rede dele vai ser tão forte para suportá-lo, para que ele não caia dentro de si mesmo. Então o dono da razão é assim. Nem sempre, gente, ter razão e ter a última palavra é algo necessário. Nós temos que entender isso. Nem sempre a última palavra precisa ser minha. E nem sempre é necessário que seja. Tá? Porque as pessoas que são mais seguras e confiantes não é aquelas que precisam sair ganhando a todo custo. Não é aquelas que precisam pôr o ponto final em tudo aquilo que faz. Não é aquela que precisa ser superior aos outros. Não é aquela que, para ser dono da razão, tem que machucar o outro. Não. É aquela que consegue olhar além e ver que é uma bobagem, muitas vezes, criar uma briga e um desentendimento apenas porque as opiniões são divergentes. Se eu tenho uma opinião, a pessoa tem outra opinião, o outro tem outra opinião, eu não preciso sair brigando. Escuta a opinião do outro, põe a sua opinião, chegue a um consenso. Não precisa a sua opinião ser sempre a que sai do ponto final, né? Ponto final, assim e acabou. E mais que isso, uma pessoa que é segura e uma pessoa que é confiante é aquela que sabe, e sabe mesmo, que as suas opiniões e convicções são meras ilusões sobre a qual ela apoia a sua vida. Eu escrevi isso aqui, eu vou repetir para vocês. A pessoa segura e confiante é aquela que sabe que as suas opiniões e convicções são meras ilusões sobre a qual apoia a sua vida. Não são uma verdade e menos ainda uma verdade maior do que a do outro. Isso aqui é para pensar. É para pensar. Quem disse que a sua verdade e quem disse que a moeda só tem um lado, ela tem o outro também. É estranho ouvir isso, né? E é bem estranho mesmo. Porque, lógico, a gente não está aqui para te entregar uma ferramenta de entretenimento ou então alguma coisa para... Não. Nós estamos aqui, a nossa empresa, os 25 segundos, por isso que nós falamos que é tudo que você precisa, está aqui para poder fazer com que você pare um pouco e pense. Para que você olhe primeiro para você. E é muito legal quando a gente aponta, né? Para o outro, lembra que tem dedinhos apontando para você também, olha aqui, ó, tem dedos aqui, ó. Então, olha, a minha verdade é a minha verdade, mas não necessariamente é a verdade do outro. É estranho pensar que o nosso sistema, nós estamos falando aqui de sistema de pensamento, tá? Nós estamos falando disso aqui, ó, das emoções que são formadas. Nós estamos falando das emoções que tem o dono da razão. Nós estamos falando do tipo de pensamento que tem o dono da razão. Não é? Um pensamento todo emaranhado aqui, um pensamento todo emaranhado que faz com que ele vá se proteger dele mesmo. E isso causa um comportamento. Qual o comportamento? O comportamento daquele que quer ter razão em todas as coisas. E é estranho quando a gente pensa nesse sistema de comportamento, nesses argumentos que nós montamos, tá? Tudo que a gente fica tramando, arquitetando, tudo que a gente fica elaborando, tudo que a gente fica fazendo, tá? Que é tão valioso para nós, é tão importante para nós, e quando a gente olha pela trama por esses fios, é só uma rede de proteção para que você possa viver
com a ilusão de segurança. Porque viver é uma grande aventura. Então quer dizer que todas essas tramas, esses pensamentos e tudo que eu faço é só para me proteger? Sim, e quanto mais eu quero ter razão, mais eu estou me protegendo do meu medo, mais eu me protejo da minha insegurança, mais eu quero me proteger da minha ansiedade, da minha raiva, eu quero mostrar um entusiasmo muitas vezes falso e uma confiança também muitas vezes falsa. Então, quando eu não acesso esse tipo de sentimento aqui, mais eu vou enredando, me protegendo mentalmente, para que eu possa mostrar que é a minha verdade, é sempre a certa, aquilo que eu falo é sempre o correto. Por quê? Porque eu não quero ter acesso a esses tipos de sentimento, porque isso faz parte do meu autoconhecimento. E autoconhecimento dói, né? Autoconhecimento dói, mas é só assim que nós crescemos, evoluímos e é só através dessa liberdade que nós podemos expressar também a nossa luz. É só assim que a gente vai expressando a nossa luz também. Agora, pergunto para você, dá para viver sem esse emaranhado aqui? Dá para viver sem ser o dono da razão? Será que dá para viver? O que você me diz disso? Dessa imagem. Talvez você diga para você mesmo, ou talvez você diga para mim e fala assim, cara, isso aí não é para mim não. Isso não é para mim não. Meu, tá maluco isso? O que é isso? Isso não é para mim. E como dono da razão, talvez você esteja muito incomodado agora. Ou se isso, você conhece alguma pessoa que é assim o tempo todo, talvez você tenha observado isso, E talvez se você realmente é dono da razão e você está tendo clareza pela primeira vez sobre isso, está te incomodando. Mas não esquenta não, não esquenta não, tá? Não esquenta não, porque é possível a gente observar e a gente ter outros padrões de comportamento, inclusive o que nós vamos trabalhar na próxima semana, que nos ajuda a balancear isso aqui. Assim como o murmurador, o guerreiro ajuda, assim como o testa de ferro, o resoluto ajuda, assim como o reclamão, o resiliente ajuda, assim como o dono da razão. Semana que vem a gente vai mostrar quem que pode ajudar também. Primeiro vamos ter clareza, porque eu não consigo arrumar nada no qual eu não tenha clareza. Eu não consigo tomar uma atitude mais assertiva se eu não estiver ali olhando para as coisas que eu estou fazendo. Não dá para eu arrumar um guarda-roupa com as luzes do quarto apagada. Eu só consigo arrumar de verdade um guarda-roupa quando eu acendo as luzes, abro as portas e aí eu consigo ver aquilo que está bagunçado. É assim conosco também. Por que a gente acha que tem que ser diferente? Por que a gente acha que eu vou conseguir arrumar as minhas emoções se eu não vou olhar para elas? Eu preciso olhar, eu preciso entender. Então, se você está incomodado um pouco, parabéns. Parabéns mesmo, porque isso faz sentido e assim você começa a olhar ali e arrumar ali. E não quer arrumar tudo de uma vez só, que não dá, cansa. É arrumar primeiro uma gaveta, depois você vai arrumar outra, depois você vai arrumar outra, depois você arruma os cabides e a hora que você observar, tá tudo arrumadinho e bonitinho. Você vai lá e bagunça de novo, é assim que acontece, a vida é assim. Só que aí você vai ter uma possibilidade de arrumar mais rápido e é assim que funciona na nossa vida. Quando a gente vai se desarrumando emocionalmente e quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente vai se arrumando mais rápido, a gente vai fortalecendo a nossa resiliência e vai aprendendo a se recompor de uma forma muito mais rápida. E pode ser que você esteja levando todas as suas redes de proteção para argumentar tudo aquilo que você está ouvindo. Talvez você esteja ainda assim, levantando todas as suas redes para falar, não, o que ela está falando, não. Não tem problema, só se observe.
tá? Porque aqui a nossa reflexão é essa. Observe, se observe, tá? E eu vou então deixar com que essa imagem aqui, essa imagem aqui, então mexa com vocês. Tá? Então fique aí com essa imagem, olhe se é necessário de verdade ficar tão enredado assim com aquilo que você tem razão e aquilo que você acha que tem razão, aquilo que você acha que a sua verdade tem que ser superior à verdade dos outros. Então, observe o seu comportamento, observe o seu padrão mental e o seu padrão emocional também. Nós vamos terminar agora aqui, mas pessoal do clube, vai comigo lá que nós temos mais coisas bacanas sobre o dono da razão para a gente comentar e aprofundar um pouquinho mais. E para vocês, meu muito obrigado. Nos siga aqui, nas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face, aqui, podcast aqui também. Dá um likezinho aqui nesse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e realmente, de verdade, ajude as outras pessoas. Compartilha esse vídeo, compartilha aí com os amigos, com os conhecidos, compartilha, porque uma das coisas que nós viemos para fazer aqui é ajudar os outros também. Ajudar os outros com conhecimento, com desenvolvimento, para que assim a gente possa semear todos juntos. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.